Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. No devocional de hoje temos uma passagem escatológica muito linda. Infelizmente, poucas pessoas pregam escatologia, pregam o livro do Apocalipse, mas hoje eu estarei trazendo de uma forma clara, rápida, bem objetivo, e está no capítulo 5 de Apocalipse. E antes de ler o texto, eu quero agradecer você que tem participado, que tem comentado, que tem curtido. Eu quero deixar bem claro para vocês que eu estou alimentando a mesa com vocês. Eu estou aprendendo tudo que eu ensino. Mas é por causa de vocês que esses vídeos, que esse estudo vai ao ar, que eu coloco aqui no YouTube. Senão eu fazia para mim, como já fiz o meu estudo hoje, mas estou compartilhando com vocês. Então, na medida do possível, curte, compartilhe, comente, porque isso faz com que o nosso trabalho continue ativo aqui, tá? O que eu ganho com isso? Ganho alimentando da palavra e levando a palavra até você. Livro de Apocalipse, capítulo 5, e eu vou ler aqui a partir do primeiro. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, e nem de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. Então disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então vemos aqui o fato de alguns detalhes que passa às vezes desapercebido, porque o livro estava selado por dentro e por fora. Então um livro selado por dentro e por fora não é um livro comum, é um pergaminho, aquele rolo, lembra? Sempre que a Bíblia fala de rolo, de mistério e tal, então é um livro selado por dentro e por fora. A gente fala desenrolar o rolo, comer o rolo, o profeta. Então, não era um livro como nós temos hoje, uma Bíblia, não era. Era um rolo, enrolado. Selado por dentro e por fora. Outro detalhe que precisa de ficar bem atento aqui é que tinha 7 selos. Sabemos que a quantidade de selos que havia numa carta, eu sei que você que é mais antigo, como eu, lembra que quando íamos colocar uma carta no correio, você colocava a quantidade de selos de acordo com a distância que aquela carta iria. Hoje também faz carta registrada. Hoje praticamente ninguém vai no correio mais mandar carta, mas antigamente era assim. Então, se uma carta tivesse, suponhamos, 3 selos, se não me engano, naquela carta havia dinheiro. Aqui, como havia 7 selos, entende-se que, de acordo com a lei da época, não era um livro qualquer, era um testamento. E aqui eu quero que você comece a entender por que é que eu estou falando de escatologia bíblica e dentro de um devocional. O objetivo aqui é termos um contato com Deus, com a palavra de Deus, lermos a Bíblia, entendermos o texto e orarmos. Daqui a pouquinho vai ter uma oração. Fique até o final para completar esse propósito. Mas entende que aqui já entendemos, já conhecemos que trata-se de um testamento, não era um livro qualquer, não era um livro comum. Era um testamento que estava aqui diante do público, diante dos anjos, diante do próprio apóstolo. E o que mais chama atenção, além de ninguém, nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum,
ter autoridade para abrir o livro, nem de olhar para esse livro, o texto diz que João chorava. Por que é que João chorava? João chorava porque era um testamento. João chorava porque toda o direito, tudo que a igreja conquista, tudo que os servos de Deus conquistam, que o homem resgatado conquista, estava ali naquele livro. Por isso João chorava. Então vemos aqui que quando João começa a chorar, um dos anciãos diz para ele: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Se você começar a ler no Apocalipse aqui, no comecinho, vai dizer que ele era o cordeiro que foi morto. Só que agora o texto já diz que ele é o leão. Então Jesus morre como um cordeiro e ressuscita como um leão. Deixa eu resumir aqui para não ficar muito extenso. A testamento ou aliança, o nome é compatível ali. Tanto o testamento como a aliança pode ser substituído. Então temos a antiga aliança, que é o Antigo Testamento, a nova aliança, que é o Novo Testamento. Jesus é a aliança do Novo Testamento. Foi Jesus que veio cumprir tudo que a lei mandava e que veio para consumar tudo que Deus tinha planejado para a humanidade. Então, o testamento, o apóstolo Paulo vai dizer isso aqui, ele só tem valor depois que o testador morre. Então, o testador escreve o testamento ou dita ele em vida, e enquanto o testador estiver vivo, aquele testamento não tem valor, não pode ser cumprido o que está ali. Mas depois que ele morre, então leva-se o testamento a um juiz, um advogado pega o testamento e lê o direito de cada um. Em um testamento pode ser escrito, por exemplo, alguma declaração, algum reconhecimento e até mesmo a partilha dos bens, que é o mais conhecido. Então, João chorava. Sabemos que o testador é Jesus. O Evangelho, nós somos cristãos, seguimos a Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Ele é a pedra fundamental e nós somos os outros materiais que completam esse edifício. Ele é o noivo, nós somos a noiva de Cristo. Então aqui o testador é Jesus Cristo. É por isso que Jesus teve que morrer. Jesus morre, então o testador morreu. Agora não tinha um advogado, alguém, quando o texto diz assim, e olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, que havendo sido morto, tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus por toda a terra. O ancião disse que ele era o leão, e João olha e continua vendo um cordeiro, mas aqui não era um cordeiro como aquele cordeiro simples, como aquele cordeiro que foi como ovelha muda para o matadouro. Agora ele tinha pontas, agora ele tinha vários olhos, agora, de fato, ele pode ser visto como um cordeiro aqui, porque está dizendo, é o mesmo que morreu, é o mesmo testador, mas o ancião já via Jesus aqui como um leão e não como um cordeiro apenas. João vê como cordeiro, o ancião diz que é leão. E o que acontece aqui? Acontece aqui, e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono. Então, quando ele toma o livro da mão de Deus Pai, isso aqui é um ato jurídico. A partir desse momento, o livro será aberto e todos os eventos escatológicos futuros acontecerão. Quando ele abre o primeiro selo, então um cavaleiro de um cavalo branco vem, o segundo selo vem outro cavaleiro do cavalo vermelho, depois o cavalo preto e depois o cavalo amarelo, que é o da morte.
Mas aí começa a desenrolar toda a história humana. Entendemos que se Jesus não tivesse escrito, deixado para nós o Evangelho, não tivesse morrido para que o testamento fizesse efeito, não tivesse ressuscitado para abrir o testamento, nós até hoje estaríamos cativo das trevas, cativo de Satanás, cativo do pecado. Mas como Jesus morre e ressuscita e abre o livro, toda a cédula que era contra nós já foi cravada na cruz. Somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu quero que você tome posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Tome posse em nome de Jesus Cristo. O Cordeiro ressuscitou como leão e tem autoridade e já abriu o livro. E a partir de Jesus Cristo, as coisas começam a acontecer. Já está liberado os próximos eventos escatológicos. E você pode dizer comigo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós tomamos posse, Pai, de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz por nós. Que nenhuma raiz de amargura, que nenhuma pedra de tropeço, que nenhum laço do adversário venha conseguir tirar a nossa comunhão do Senhor. Deus, nós esperamos arrebatamento da igreja, novos céus e nova terra. Não aceitamos mais a acusação do adversário, porque já fomos lavados, comprados e redimidos com o sangue do Senhor. Curte, compartilhe, comente. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.